Olá a todos, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo da segunda temporada de Stranger Things. Se você não assistiu o meu vídeo da primeira temporada, corre para poder assistir, depois retorna nesse aqui, aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal, porque os vídeos estão dando muito trabalho, então se você puder se inscrever e deixar um like, eu agradeceria bastante. E a partir de agora eu não vou enrolar não, vamos começar agora falando do resumo. A segunda temporada se passa um ano depois da primeira, e aqui a gente já vê um grupo de assaltantes mascarado invadindo e roubando um banco. Eles são perseguidos ali pela polícia, só que um dos membros ali do grupo, uma menina chamada Kali, ela tem a capacidade de criar ilusões e ela usa seus poderes para poder fugir da polícia. A gente vê que a Kali, ela tem uma tatuagem de um número 8 aqui no braço, então ela é uma das crianças ali do laboratório. Essa cena inicial, segundo os irmãos Duffer, os responsáveis pela criação da série Stranger Things, foi inspirada em um dos filmes do Christopher Nolan, precisamente o Batman, Cavaleiro das Trevas, aquela cena onde o Coringa invade o banco e rouba. Então, eles falaram que se inspiraram nessa cena para poder criar essa cena inicial aqui dessa segunda temporada. E enquanto você assiste Stranger Things, você vê que eles se inspiram em várias outras produções para trazer momentos referenciando elas, como Exterminador do Futuro, Alien, próprio Exorcista, a gente tem referência nessa segunda temporada. Então a gente vê que eles se inspiram em várias outras produções e eu acho isso muito legal. Paralelo aos eventos aqui do assalto, a gente vê o grupo das crianças ali no fliperama se divertindo. E logo aqui no início a gente vê que a Joyce está super protetora com seu filho. É compreensível da parte dela, né? Devido aos eventos que o filho dela vivenciou no ano anterior, é compreensível ela ficar super protetora. Só que o Will não curte muito isso, tá ligado? Enquanto os garotos estão no fliperama, eles descobrem que alguém chamado Mad Max quebrou o recorde do jogo favorito deles. E enquanto eles estão ali no flipper, o Will acaba tendo uma visão com o mundo invertido. E isso o deixa extremamente assustado, porque é como se o garoto voltasse para aquele lugar. E quando o Will tem essa visão, logo em seguida ele volta ao normal. A série, nessa segunda temporada, aproveita para adicionar novos personagens, como o Billy, que é o novo valentão ali da escola, e vai causar alguns problemas à sua irmã mais nova, Max, que vai ser uma adição ali pro grupo das crianças. E logo nesse início, a gente vê que a relação dos dois não é muito boa, porque o Billy, ele é muito agressivo com a sua irmã e qualquer um que chegue perto dela, então ele tem uma relação muito abusiva com ela. A série também introduz o Bob, que é o novo namorado da Joyce, e o Merle, que é um detetive meio doidão que acredita na teoria da conspiração. Aproveitando que eu mencionei o Merle, eu vou continuar nele. Ele foi contratado pelos pais da Bárbara para que ele pudesse encontrar a filha deles. Lembrando que os pais da Bárbara não sabem o que aconteceu com a filha deles, porque depois que os personagens encontraram o Will, eles fizeram um acordo com o pessoal do laboratório, onde eles manteriam um segredo sobre todos os ocorridos envolvendo aquele lugar, desde que eles tratassem o Will de qualquer problema decorrente do mundo invertido. Então, os pais da Bárbara não sabem que a filha deles morreu, eles só acreditam que ela fugiu. Por conta desse acordo, a gente vê o Hopper tentando encobrir todos os problemas decorrentes ali do laboratório. Por isso que ele dá uma despistada no Merle, que já estava juntando umas peças em relação ao desaparecimento da Bárbara e a 11. Mas o Hopper, ele corta o barato do Merle, desacreditando a teoria dele, falando para ele parar, que ele estava totalmente errado. Agora eu vou mudar de núcleo e vou falar do Will. Ele está tendo uma certa dificuldade para se readaptar à sua rotina escolar ali, por conta decorrente do trauma dele, e para piorar mais ainda a situação, todas as crianças estão o chamando de zumbizinho, e isso o deixa chateado. O caso do Will, ele é um mistério, porque imagina só, uma pessoa é enterrada, acontece um funeral e logo em seguida ela aparece viva. Isso é muito estranho. Claro que o Hopper inventou uma mentira para não poder contar a verdade ali. Ele disse que o corpo ali estava em decomposição, então eles não conseguiram identificar, mas acreditaram que era o Will por conta das vestimentas tá parecida. E logo em seguida o Hopper conseguiu encontrar o Will na floresta. Mas mesmo ele inventando essa mentira para poder não contar a verdade, ainda assim todo mundo fica olhando torto pro garoto, porque realmente é um mistério esse caso dele. É muito estranho o que aconteceu com ele. Depois da escola, o Will vai até o laboratório para poder fazer alguns exames, e é nesse momento que a gente conhece o Owens, o novo responsável por comandar aquele lugar. Inicialmente a gente duvidamos da índole desse sujeito por conta dele trabalhar no laboratório, mas ao longo da série a gente vê que ele é muito gente boa, ele é um cara maneiro. Após realizar os exames, o Owens acredita que o Will está sofrendo de estresse pós-traumático e por conta disso ele está revivendo os momentos que ele passou no mundo invertido, então são flashes de memória, e os incidentes do Will envolvendo essas memórias só vão se intensificar porque está chegando próximo à data que ele foi sequestrado, e isso tá causando gatilhos no garoto. Ainda no laboratório, vemos que a gerência do Owens trouxe algumas mudanças naquele lugar, como tentar conter os avanços das pragas que saem ali do portal, como a gente vê um soldado aqui
queimando as plantações, não sei lá o que for, que sai daquele portal, ele tentando queimar ali para conter os avanços. Após os eventos com o Will, conhecemos a Max, e ela chama a atenção do Dust e Lucas, que ficam interessados pela garota, inclusive os dois ficam disputando ali para ver quem vai conseguir conquistar ela, e os dois têm a ideia de fazer com que a Max seja parte do grupo. Só que o Mike, ele não concorda, porque ele acredita que se a Max entrar pro grupo, eles vão esquecer a 11, e ele também não vai com a cara da Max, e a gente vê que o Mike, ele é mó hipócrita, porque quando ele conheceu a 11, ele não perguntou pra ninguém se eles queriam que ela fizesse parte do grupo, ele simplesmente só bateu no peito e falou, não, ela é parte do grupo. Aí agora ele quer bater no peito de novo e falar que aquela menina não pode fazer parte do grupo só porque os outros querem, tá ligado? Ele é um hipócrita, chatão, mano. Agora eu vou falar sobre a Nancy e o Steve, que continuam juntos e eles vão em um jantar ali na casa dos pais da Bárbara. E é durante esse jantar que a Nancy descobre sobre o investigador que eles contrataram para poder encontrar a filha deles. E isso deixa a Nancy muito chateada, porque ela sabe a verdade, só que não pode contar. E essa culpa começa a corroer a garota, tá ligado? Após esse jantar, vemos o Hopper indo até uma casa ali, uma cabana que tem ali na floresta, e nesse lugar ele mantém a 11 escondida do pessoal do laboratório. É agora que a gente fica sabendo o que aconteceu com a 11 após o incidente na escola envolvendo a criatura. Então, quando ela mata o Demogorgon, ela foi parar no mundo invertido e consegue voltar para o mundo normal após atravessar o portal que a criatura tinha feito ali na escola. Ela corre para a floresta e fica vivendo naquele lugar por um tempo, até que o Hopper a encontra, começa a cuidar dela, começa a ensinar ela a ler, a escrever, ensina também código Morse para que os dois pudessem se comunicar em segredo, e aqui a gente vê que é a segunda chance do Hopper de ser pai, porque ele começa a construir uma relação de pai e filha ali com a 11. E o momento dos dois é muito legal ali, que a gente vê eles interagindo ali, é muito legal. Após esse flashback, vemos que tá próximo ali do Halloween, e a 11 quer sair para poder pedir doces, ver o Mike e rever os seus amigos ali. Só que o Hopper não deixa, porque ele tem medo que o pessoal do laboratório acabe encontrando a garota. E isso deixa a 11 chateada, e para tentar melhorar o astral dela, o Hopper diz que vai sair cedo do trabalho para eles poderem ver filmes e comer doce ali. Paralelo a isso, vemos que o Will teve mais um surto envolvendo o mundo invertido e ele acaba desenhando uma criatura feita de sombras. E quem vê esse desenho é a Joyce, que começa a ficar preocupada com seu filho, mesmo ele dizendo que não é nada demais, só foi um desenho que fez. Uma coisa que eu sempre achei muito legal e aqui não tem é o fato das crianças irem fantasiadas para a escola durante o Halloween. Eu sempre achei isso muito legal e aqui não tem porque não é da nossa cultura. E aqui na série a gente vê os personagens indo fantasiados, os 4 ali indo fantasiados dos caça-fantasma. E quando chegam na escola, eles percebem que são os únicos que estão fantasiados. E aqui a série quer nos dizer que os personagens eles estão crescendo, eles estão na fase da adolescência. E nem todo adolescente quer ir fantasiado para a escola, porque isso é coisa de criança. Adolescente agora está na fase do relacionamento. É isso que a série quer nos mostrar, que os personagens eles estão crescendo, eles vão começar relacionamentos ali. Dust e Lucas colocam seu plano em prática de fazer com que a Max seja parte ali do grupo, só que ela não aceita, e após isso, vemos um pouco da relação da Max com o seu irmão. A gente vê que o Billy não é muito bom das ideias, ele tenta atropelar o grupo das crianças ali por puro prazer, tá ligado? E ele diz pra Max ficar longe desses moleques, porque senão vai dar ruim pra ela. Após tudo isso, vemos o Hopper investigando um incidente entre dois fazendeiros, porque eles estavam quase se matando e o Hopper acaba tendo que intervir, porque os fazendeiros estavam um jogando a culpa no outro pela morte das abóboras. E quando o Hopper investiga, ele percebe que a podridão tá se espalhando por todas as fazendas que tem ali em Hawkins. Preciso nem falar, né, que o Hopper ao investigar ele perde a noção do tempo e acaba voltando tarde para casa, e a 11 fica bolada com ele. Nesse meio tempo, vemos que a Nancy está ficando cada vez pior por não contar a verdade sobre o que aconteceu com a Bárbara. Ela chega até a comentar com o Steve, mas ele não a apoia, porque ele tem medo do que o pessoal do laboratório pode fazer caso eles contassem a verdade. E para tentar melhorar o astral ali da namorada, o Steve a convence a ir em uma festa, só que o tiro vai sair pela culatra, como daqui a pouco vamos ver. Paralelo a esses eventos, vemos o Jonathan levando o seu irmão para poder pegar doce, mas depois do desabafo do Will dizendo que todos o estavam tratando igual uma criancinha, o Jonathan dá um voto de confiança e deixa o seu irmão ir sozinho com os amigos dele. Agora que ele não tinha mais nada para fazer, o Jonathan decide ir até a festinha, e assim que ele chega, ele já presencia a Nancy dando PT e brigando ali com o Steve. Essa briga dos dois ocasiona o término do namoro. Cachaça e consciência pesada não são uma combinação muito boa. Simultâneo a tudo isso, vemos o grupinho das
crianças indo pegar doce. E um detalhe que eu já tava esquecendo, o Will ele tá com uma câmera filmando todo o rolê deles, e isso é muito importante, tá? Quem chega ali logo de surpresa, já dando um susto ali neles, é a Max, que se junta ao grupo, e óbvio que o Mike já não gosta disso, ele já começa a implicar ali com a menina. Enquanto eles estão pegando doces, o Will acaba tendo um novo surto, onde ele presencia aquela criatura feita de sombras indo em sua direção. Só que o surto acaba e o Mike, preocupado com o seu amigo, o leva de volta para casa. Enquanto os dois estão voltando, o Will conta sobre os surtos que ele está tendo. E esses surtos do Will é como se ele tivesse em dois mundos ao mesmo tempo. Então tudo que ele presencia no mundo invertido ali, ele acaba sentindo. Depois de tudo isso, o Dusty volta para casa e acaba encontrando no lixo ali um bicho que ele acredita ser um girino. Mas como a gente vai ver mais para frente, é uma das lesmas que o Will cuspiu no seu banheiro. Então, ou seja, uma das criaturas do mundo invertido. Eu vou mencionar o Hopper aqui. Ele continua investigando esse caso das abóboras e percebe que o laboratório está no centro de tudo. Então ele vai falar com o Owens, que não acredita que possa existir algum vazamento ali do laboratório, mas ainda assim ele manda uma equipe testar o solo daquele lugar. Eu vou mencionar duas coisas aqui. A primeira é que a série começa a desenvolver uma rixa entre o Billy e o Steve, que culmina em um combate entre os dois lá na frente. E a segunda coisa é que começamos a ver a Nancy e o Jonathan tramando para poder explanar o pessoal do laboratório. Ela liga para a mãe da Bárbara dizendo que vai contar toda a verdade sobre a filha dela. A Nancy fez isso porque o pessoal do laboratório grampeou todos os telefones. Então eles estão escutando essa conversa e isso fazia parte do plano dela, porque o pessoal do governo acaba intervindo, levando o Jonathan e a Nancy até o laboratório. E quando o Owens explica que ninguém pode saber o que acontece naquele lugar, a Nancy grava toda a conversa e agora eles têm prova do que acontece no laboratório. Então os dois partem para a casa do Morrow. Nesse meio tempo, vemos o Bob levando o Will até a escola. Ele dá um conselho para o garoto, dizendo que ele tem que enfrentar os seus medos. Chegando na escola, o Will já encontra os seus amigos e o Dusty já apresenta a sua nova descoberta, que é o tal girino que ele chama de Dart. O Will já saca que é uma das criaturas do mundo invertido que ele acabou cuspindo na sua pia. Um detalhe aqui, após a noite de Halloween, a Max começou a andar com eles, só que o grupo começa a esconder as coisas dela referente ao mundo invertido e isso a deixa irritada a ponto dela não querer mais amizade com eles. Ao saber que o girino é do mundo invertido, o Mike tenta o matar, só que o Dusty intervém e a criatura acaba fugindo. Então eles vão atrás, só que o Dusty é o primeiro a encontrar, então ele esconde o girino. Paralelo a tudo isso, vemos a Joyce, que estava preocupada com o seu filho tá agindo de forma estranha. Ela decide ver a máquina que o Will levou durante a noite de Halloween. A fita ela tá com uma interferência, um borrão que aparece na tela justo no momento que o Will tava tendo o surto e a Joyce reconhece aquele borrão e ao desenhar por cima ela percebe que esse borrão é igual o desenho que o seu filho faz da criatura feita de sombras. Preocupada com o seu filho, ela vai até a escola. Chegando no local, ela presencia o seu filho tendo um novo surto. O Will vê a criatura de sombras e decide a enfrentar. Ele fez isso por conta do conselho do Bob. Nem todo conselho é bom sem uma noção completa de toda a situação. Uma parte da criatura acaba entrando dentro do Will, o possuindo, o surto acaba e a Joyce leva o seu filho de volta para casa. Durante esse momento, a gente vê que a relação do Hopper e da 11 tá ficando meio estremecida, porque ela quer sair de casa para poder ver os seus amigos e o Hopper não deixa, porque ele tem medo que o pessoal do laboratório acabe aí encontrando e volte a perseguir a garota. Isso tudo gera uma briga entre os dois, porém o Hopper não tem muito tempo para poder resolver essa situação porque a Joyce fica o ligando e ele vai verificar o que aconteceu com ela. Após a briga, a 11 acaba encontrando uma pasta com arquivos ali do laboratório. O Hopper mantinha esses arquivos escondidos, mas a garota acaba o encontrando e quando ela verifica, ela encontra uma pasta relacionada à mãe dela, a Terry Ives, e a 11 decide a visitar. Por enquanto eu vou parar de falar da 11. Lá na frente eu vou voltar a falar dela. Quando o Hopper ele chega na casa da Joyce, ele já fica a par de toda a situação, que o garoto tá agindo de forma estranha, falando que sente a criatura de sombras e que ela gosta frio. Por conta do Will ter se conectado com a criatura, ele começa a ver algumas coisas estranhas que ele não consegue explicar muito bem o que é. Então ele decide desenhar, já que ele não tá conseguindo explicar com palavras, talvez com imagem seja melhor. O Will ele faz uns rabiscos que ninguém entende muito bem o que é, mas os desenhos se conectam, formando um grande caminho ou até mesmo cipós, igual os personagens especulam aqui. Inicialmente o Hopper não entende o que aquilo quer dizer, mas logo em seguida ele já entende o que aqueles desenhos estão representando e ele sai da casa da Joyce sem falar nada. Ele sacou que os desenhos do Will representam
túneis que estão se espalhando pela cidade, igual a podridão que está se espalhando pelos campos de plantação. Então o Hopper vai até uma das fazendas, começa a cavar um buraco e encontra um desses túneis que o Will está desenhando. E nesse exato momento ele tem a certeza que realmente tem algum vazamento no laboratório. E o Hopper já começa a investigar esses túneis. Ao mesmo tempo, vemos que o Dust descobriu que o Dart trocou de pele e acabou crescendo. Ele tem o tamanho de um cachorro pequeno agora e acaba comendo a gata do Dust. Vendo toda essa situação, ele formula um plano onde ele consegue prender a criatura no porão da sua casa. E agora ele vai atrás de alguém para tentar matar a criatura. Ele tenta o Hopper, mas ninguém sabe onde ele se encontra. Então ele recorre a Nancy, que não está em casa. Mas quem acaba chegando nesse momento para reatar o namoro com a Nancy é o Steve. Então o Dust pede a ajuda dele e quando os dois chegam para resolver a situação, o Dart já tinha fugido, então ele está solto pela cidade. Enquanto tudo isso acontece, vemos o Lucas tentando reatar a amizade com a Max. Ele conta tudo sobre o mundo invertido e é óbvio que a garota não acredita, ela pede prova. Convenientemente a isso, o Dust informa o Lucas sobre o Dart. Então agora ele tem uma forma de provar que aquilo tudo é verdade. E eles marcam de se encontrar no Ferro Velho. Enquanto tudo isso acontece, vemos o Jonathan e a Nancy chegando na casa do Merle. Eles contam toda a verdade sobre a Bárbara e o mundo invertido. O Merle acredita, porém a verdade é muito fantasiosa e eles precisam amenizar a história para que ela seja mais palpável para o grande público. Então eles inventam uma história onde aconteceu um vazamento químico ali do laboratório e a Bárbara acabou sendo exposta. Então o pessoal do laboratório deu um sumiço no corpo dela. Essa história é mais fácil de você aceitar do que propriamente você contar que existem monstros. Agora que eles têm uma história para expor, eles começam a enviar cartas junto com a gravação que a Nancy fez do Owens admitindo tudo em relação à Bárbara e eles já começam a enviar isso para os jornais. Nesse meio tempo aí, a gente vê que o Jonathan e a Nancy admitem que os dois se gostam e acabam ficando juntos. Paralelo a tudo isso, o Hopper acaba ficando preso nos túneis porque a entrada se fecha e ele é atacado por cipós que acabam o prendendo. O Will sente isso por conta de estar conectado ao mundo invertido e conta para sua mãe que o Hopper está correndo perigo. Mas quem chega nesse exato momento é o Bob e o Mike. E vemos que a chegada do Bob foi muito oportuna, porque assim que ele olha os desenhos do Will, ele já saca na hora que aquilo ali é um mapa da cidade de Hawkins. E ele chega a essa conclusão por conta do formato de um dos desenhos do Will ali, que lembra o lago da cidade. Com base nisso, eles conseguem mapear mais ou menos onde o Hopper está e vão até o local. Nesse meio tempo, vemos que o pessoal do laboratório está testando aquele solo que eles tiraram da plantação e conclui que realmente aconteceu algum vazamento ali do laboratório. A Joyce e o grupinho dela chegam até a plantação e eles abrem um túnel novamente. Joyce e o Bob entram no túnel e conseguem encontrar o Hopper sem nenhuma dificuldade. Logo em seguida, o pessoal do laboratório chega e ajuda eles a sair daquele lugar. Só que quando um soldado vai tacar fogo para poder matar os cipós e impedir que a podridão se espalhe, o Will acaba sentindo dor, porque ele está conectado a tudo que tem no mundo invertido. Por conta disso, ele está sentindo dor à medida que os cipós vão sendo queimados. Após isso, o Owens mostra por Hopper que o portal acabou crescendo por debaixo do laboratório e foi dessa forma que aconteceu o vazamento. Só que agora surgem novos problemas, porque o pessoal não pode queimar as pragas que saem do mundo invertido, porque o Will foi infectado. E essa infecção do Will está agindo como um vírus que aos poucos está tomando conta do corpo do garoto. E se eles tacarem fogo nas plantações, na podridão ali que tem do mundo invertido, o Will vai acabar morrendo por estar conectado. Enquanto tudo isso acontece, vemos o Dust e o Steve espalhando rastros de carne ali para poder atrair o Dart até o Ferro Velho. Um detalhe aqui que eu quero mencionar, o Steve estava muito perdido aqui na história da série. E juntar ele ao elenco das crianças foi uma sacada genial, porque o momento que ele tem ali com o Dust são muito bons, tá ligado? E o Steve ele meio que virou a babá ali das crianças. Ele próprio fica se chamando assim. E foi uma ideia muito boa aqui da série, juntar esse elenco aí. Chegando no Ferro Velho, Dust, Steve, Max e Lucas, eles começam a fazer uma barricada em volta do ônibus que eles usariam como esconderijo. Eles começam a se preparar ali para a chegada do Dart. E enquanto eles estão fazendo isso, temos uma interação entre o Lucas e a Max e vemos que os dois se gostam. E esse momento de calmaria é interrompido com a chegada do Dart. E aqui a gente tem uma noção que o Dart não é a única criatura que está rondando ele pela cidade. A gente vê que tem outros Demon Cães, igual os personagens chamam aqui,
E esse grupinho só não morreu porque alguma coisa chama a atenção das criaturas que vão embora. Antes de eu falar o que chamou a atenção das criaturas, eu vou mencionar duas coisas aqui. O Jonathan e a Nancy chegam na cidade, vão até a casa do Jonathan, e quando ele vê que sua casa está vazia e tem vários desenhos estranhos ali do Will, ele vai em direção ao laboratório. A segunda coisa que eu quero mencionar é relacionada ao Billy. A gente vê que o pai e a madrasta dele chegam em casa e não conseguem encontrar a Max. E ao perguntar ao Billy, ele não sabe onde a sua irmã tá. E aqui a gente vê que esse comportamento agressivo do Billy é decorrente da criação dele, porque o pai dele é totalmente agressivo com ele e ele repete isso na sua irmã. Depois desse incidente aí com seu pai, o Billy vai atrás da sua irmã. Agora eu vou contar o que chamou a atenção das criaturas. O Will conta que a criatura feita de sombras está escondendo alguma coisa importante ali nos túneis. E ele mostra a localização do lugar através daqueles mapas que ele tinha feito. Então um grupo de soldados se armam e vão até o local. Chegando lá eles não encontram nada. Isso era uma armadilha e são atacados ali pelos Demon Cães que matam todos os soldados e partem em direção ao laboratório. E as criaturas fazem um estrago naquele lugar. A Joyce, ao perceber que não era o seu filho e sim a criatura o controlando, o ceda. Porque como o Will tá tendo essa visão compartilhada com a criatura feita de sombras, o que ele enxerga a criatura também enxerga. Então a melhor forma deles sobreviverem é manter o garoto apagado. Depois de apagar o seu filho, a Joyce pega mais alguns sedativos. Nesse meio tempo, o Owens e o Hopper se juntam a eles. E esse grupinho ali, eles acabam sendo encurralados ali na sala de segurança. A energia do local é cortada e isso piora mais ainda a situação, porque mesmo que eles consigam sair com segurança ali da sala de segurança, ainda assim eles não vão conseguir sair daquele local, porque a porta principal do laboratório só funciona com energia, então, ou seja, tá todo mundo trancado ali da mesma forma. Então eles precisam religar a energia daquele lugar, e quem fica com essa tarefa é o Bob, porque ele é o único que sabia mexer no sistema. Então o Hopper ensina o Bob a utilizar uma arma e parte nessa missão. O Bob ele consegue religar todo o sistema daquele local sem nenhum problema, só que ele acaba se distraindo e esquece a arma ali no lugar onde ele estava. O Hopper consegue tirar a Joyce, o Will e o Mike daquele local sem nenhum problema. O Owens acabou ficando para trás para poder guiar eles com segurança até a porta do laboratório. Quando o Bob ele tenta sair do laboratório, ele passa por alguns problemas, mas ele consegue chegar até a portaria do lugar. E logo em seguida ele é atacado e morto brutalmente por uma das criaturas. Essa morte do Bob não me impactou tanto porque eu não me apeguei a esse personagem, mas eu acho que as pessoas ficam muito impactadas por conta do que a série faz. A série aumenta a atenção do espectador, fazendo com que o personagem corra certas situações de perigo. Tem um momento aqui onde o Bob ele precisa se esconder dentro de um armário e uma criatura chega bem próximo, fica cheirando o armário ali, e esse momento realmente é muito tenso. E enquanto você vai assistindo, você fica naquela, caraca, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Enquanto isso a série vai aumentando sua atenção aqui, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí o Bob ele consegue escapar, ele chega até a portaria, então a tensão desce, ele chega até a portaria, vem um momento que você relaxa, respira, aí sim vem a morte do personagem, é um momento que ele é atacado abruptamente ali por uma criatura. Então essa brincadeira que a série faz, aumentando a tensão, e quando o espectador relaxa, aí sim vem a morte do personagem, foi genial, porque essa construção é muito bem feita, e eu acredito que foi por conta disso que pegou muita gente essa morte do Bob. Vendo que eles não poderiam fazer mais nada para salvar o Bob, o Hopper e a Joyce acabam fugindo, eles se encontram ali com a Nancy, o Jonathan, o Steve, o Dusty, que estavam todos ali, eles acabam se reencontrando e vão até a casa da Joyce. Antes que eu esqueça aqui, os personagens começam a chamar aquela criatura feita de sombras de Devorador de Mentes. Os personagens, eles chegam à conclusão aqui que eles ainda podem tentar extrair alguma informação ali do Will. Só que para eles fazer isso, o Will não pode saber onde eles estão, porque se ele souber, a criatura também vai saber e eles vão correr perigos. Então eles pegam um quarto ali que tem na casa da Joyce, cobrem o quarto de pano, jogam uma luz forte na cara do Will e começam a fazer perguntas a ele. Só que quem responde é a criatura, mas o Hopper percebe que o Will tá batendo o dedo na cadeira ali. Ele se liga que o garoto tá se comunicando em código Morse para a criatura não perceber. Então isso indica que uma parte do Will ainda está viva ali dentro e a mensagem do garoto é para que eles fechem o portal. Quando eles fizerem isso, eles vão conseguir impedir a podridão e os Democães vão tudo morrer, porque a conexão deles com o Devorador de Mente vai terminar assim que o portal se fechar. Só que se eles fizerem isso, o Will vai acabar morrendo também, porque ele tá conectado à criatura. Mas eles não têm muito tempo para poder discutir o que vão fazer, porque o telefone da casa toca e o Will percebe que ele está na casa dele. Então a criatura sabe onde eles estão. O Devorador de Mente manda os Democães atrás deles, só que quem chega nesse exato momento salvando todo mundo é a 11. Eu esperei até esse momento para poder explicar o que a 11 estava fazendo esse tempo todo. Após descobrir onde sua mãe morava, ela foi a visitar, vendo o estado que sua mãe se encontrava.
As duas chegam até se comunicar quando a 11 entra na mente dela e a gente vê o passado dela ali no laboratório. Vemos que o Brenner realmente roubou a filha dela e forjou a morte da criança, e após isso ela tentou processar o Brenner várias e várias vezes e não conseguiu, até que um momento ela se cansou e invadiu o laboratório para tentar recuperar a sua filha. Nesse exato momento o Brenner captura ela e faz lobotomia na Terry Ives. Por conta disso que ela tá nesse estado catatônico, e a gente vê que o passado da Terry é muito trágico. Ela é realmente uma personagem que sofreu bastante ali. Enquanto a 11 está dentro da mente da sua mãe, ela acaba vendo uma outra criança, e ao entrar em contato com essa jovem, descobrimos que ela é a Kali, aquela menina que estava roubando o banco logo no início da série que eu mencionei. Então, a 11 entra em contato com a Kali e as duas se encontram. As duas conversam, a série dá uma pequena dica aqui de que o Brenner está vivo, e depois disso a 11 volta para casa. Esse episódio ele é muito aleatório e não serve de nada, porque o que acontece nesse episódio não adiciona a trama principal. Ele só foi feito para tirar a 11 da cidade, para fazer com que os personagens corram mais perigo, e depois tem aquela entrada triunfal ali da 11 onde ela salva todo mundo. Esse episódio ele é tão aleatório e tão desnecessário que os eventos que acontecem nele nunca mais é mencionado na série. A 11 nunca mais fala sobre a Kali nem aparece na série. Então tudo que acontece nesse 7º episódio é totalmente meio que irrelevante, tá ligado? Não adiciona em nada na série. Toda vez que eu assisto a série, eu sempre pulo esse episódio. Eu só assisti dessa vez porque eu tô fazendo o resumo, porque esse episódio não adiciona nada. Agora que a 11 reapareceu, todos os personagens descobrem que o Hopper manteve ela escondida esse tempo todo. Vemos o Hopper e a 11 fazendo as pazes aqui novamente, e os dois juntos. É muito legal ver a relação deles. Agora que eles estão todos reunidos, eles formulam um plano. Eles chegam à conclusão que eles podem expulsar o Devorador de Mentes de dentro do corpo do Will, tornando o corpo dele inabitável. Já que a criatura gosta de frio, eles vão esquentar o Will, vão aumentar a temperatura do garoto até esse vírus fugir dele. Agora que eles possuem um plano, o grupo se divide novamente. Hopper e a 11 vão até o laboratório para poder fechar o portal. A Joyce, Jonathan e Nancy vão exorcizar o Will ali na casa do Hopper, e o restante fica ali na casa da Joyce. Esse grupinho que ficou para trás chega à conclusão de que eles deveriam chamar a atenção dos Democãs para que o Hopper e a 11 chegassem até o portal sem nenhum problema. Nesse meio tempo, o Billy estava procurando sua irmã, e como ele sabia com quem ela estava andando, ele começa a visitar os amigos dela para poder encontrar a sua irmã. Ele pega o endereço da casa do Will, e chegando no lugar, Billy e o Steve acabam se estranhando, algo que a série já estava preparando ali entre os dois, e o Steve ele toma uma surra, como já é de costume, e quem acaba intervindo e salvando o Steve ali é a Max, que injeta um sedativo ali no seu irmão. Ela pega a chave do carro dele, e agora eles têm um meio de chegar até aquela fazenda onde Hopper cavou aquele buraco. Paralelo a isso, vemos a Joyce tentando expulsar a criatura de dentro do seu filho. Ela coloca alguns aquecedores ali perto dele no intuito de aumentar a temperatura do garoto, e ela consegue até expulsar o Devorador de Mentes ali com uma certa facilidade, e assim que ela expulsa, o Jonathan já passa a mensagem por Hopper para que ele pudesse fechar o portal sem nenhum problema. Após esses eventos com a Joyce, vemos que o grupinho da Babá Steve ali conseguiu chegar até a fazenda. Eles entraram nos túneis, colocaram fogo naquele local. Isso chamou a atenção dos Democãs, que foram verificar, e esse grupinho conseguiu sair dos túneis sem nenhum problema. Agora que o caminho foi liberado, vemos o Hopper e a 11 tentando fechar o portal, enquanto o Devorador de Mentes tenta passar por ele. Com uma certa dificuldade, a 11 acaba fechando o portal, e quando ela faz isso, ela para a podridão e acaba matando os Democãs no processo, porque a conexão que eles tinham com o Devorador de Mentes foi cortada. Após esses eventos, a gente vê que o laboratório acabou se fechando graças às cartas que o Murrow mandou para o jornal, alegando que estava acontecendo um vazamento químico naquela região. Então, graças aos esforços ali da Nancy, o Jonathan e o Murrow, eles conseguiram fechar aquele local, e depois disso a gente vê o favor que o Owens fez pro Hopper. Ele conseguiu uma certidão de nascimento para 11. Agora ela se chama Jane Hopper. Após isso, vemos que o Hopper levou a 11 até o baile que estava tendo na escola de Hawk. E esse momento é muito legal, que a gente vê os personagens brincando, interagindo ali, eles dançando, se divertindo depois dessa tragédia toda que aconteceu. E assim se encerra a segunda temporada, e pelo que eu me lembrava, eu achava essa segunda temporada muito chatinha, mas ao reassistir eu me diverti muito com ela. Em vários momentos aqui eu acabei dando risada. É claro, tirando aquele episódio aleatório ali da 11 que não serve pra nada, no geral essa segunda temporada é muito positiva ao meu ver, e eu admito que ao reassistir eu me diverti mais com a segunda temporada do que propriamente
bastante a primeira, porque a primeira eu acho ela um pouquinho mais lenta, tem uns mistérios que vai sendo revelado aos poucos. Então eu acho que eu me diverti mais com essa segunda temporada, sabe? E vocês que chegaram até o final do vídeo, o que vocês acharam do resumo que eu trouxe aqui? Comentem aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. E se puderem se inscrever e deixar um like, eu agradeceria bastante, porque os vídeos de Stranger Things estão dando muito trabalho. Então se você puder se inscrever, divulgar, comentar, deixar um like, eu agradeceria muito. E já que eu falei tudo que tinha pra falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.